Olá, está no ar o CROMS em Foco, o programa que leva até você as informações sobre a odontologia. Nesta edição, vamos falar sobre a ética na profissão e também sobre a relação criança e dentista. E para começar, nós recebemos aqui no estúdio a especialista em odontologia para bebês, a doutora Heloísa Nunes da Cunha. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora, a odontologia para bebês, a odontologia para as crianças também, a odontopediatria, sim, é um assunto que diz respeito às crianças, né? Certo. Mas são os pais que precisam ficar atentos. Por que isso, né? Quando os pais devem levar as crianças pela primeira vez ao dentista? É muito boa a sua colocação de que a odontologia para bebês é voltada para os bebês, mas a gente tem que trabalhar com os pais, tá? Lógico que existe já uma linha da odontologia que se chama odontologia intrauterina. Então as pessoas falam, nossa, intrauterina, o que vai tratar? Vai tratar essa mãe, vai acompanhar esse pré-natal odontológico. Na odontologia para bebês, a gente orienta que a primeira visita do bebê ao dentista tem que ser antes mesmo de nascer o primeiro dente, tá? Por quê? Entre 0 e 3 meses, essa criança sofre uma série de transformações na cavidade oral. Ela tem um desenvolvimento não só do corpo, mas a cabeça faz parte do corpo. Então a boca altera, o nariz altera e a odontologia trabalha com a respiração, trabalha com a mastigação, com a deglutição. Então antes mesmo de nascer o primeiro dente é o momento da visita ao dentista. E doutor, os pais devem ensinar os filhos a escovarem os dentes ou os filhos têm que escovar os dentes sozinhos, né? Eles têm que fazer esse acompanhamento ou não? Como que funciona? Não, funciona da seguinte maneira. O que a gente preconiza é que até os 7 anos de idade a escovação é supervisionada, tá? Sendo que de recém-nascido, eu sempre falo de recém-nascido porque é mais a área que eu atuo, tá? Mas a partir do momento que nasce o primeiro dentinho até a criança completar 3 anos, a escovação é exclusivamente do responsável. Tá? Mesmo se tiver um dente, o pai já pode fazer a escovação? Já faz a escovação, só que existe a diferença de técnicas e manejo para fazer essa higienização, tá? Eu sempre digo que a higienização bucal é diferente da escovação bucal. A escovação bucal é uma das etapas da higienização. A higienização é a escovação associada ao uso do fio dental. Ou seja, o fio dental tem que ser um hábito a partir do momento que tem 2 dentinhos, tem espaço para limpar, tem que usar fio dental. Tá? Então, a higienização tem que ser feita pelos pais até a criança completar 3 anos, porque ela ainda não tem coordenação motora, mas você já pode estimular o seu filho ao uso da escova dental no momento em que você vai escovar e a criança vê. Então você compra uma escova para essa criança, para ela se habituar e saber que existe um ritual, que antes de dormir principalmente é o hábito de higienização. E doutora, por exemplo, a gente falou da questão de ter um dentinho, 2, já poder usar a escova de dente. Então os pais, né, por isso mesmo tem que levar no cirurgião dentista, até mesmo para eles aprenderem como faz essa escovação, porque muita gente não sabe como faz a escovação de 2 dentinhos para tomar cuidado com o bebê. Exatamente, e muitos pais erroneamente acham que só tem que levar ao dentista na hora que já tiver todos os dentes de leite. E isso vai ser por volta dos 3 anos de idade. Se você não cuidou entre 1 e 3, que é o momento que a criança está começando a comer de tudo, está indo para a escola, está tendo contato com o brigadeiro da festa de aniversário, está tendo contato com os fast food, se você não cuidar, quando ela chegar no consultório com 3 anos, ela já chega com atividade de cárie, com certeza. E esse índice de cárie é elevado? Depende muito do nível socioeconômico das crianças, depende muito do hábito de higiene. Tá? Os hábitos que você tem em casa são os hábitos que você passa para o seu filho. Se você, na sua família, existe o hábito da ingestão de frutas, da ingestão de verduras, como toda nutricionista fala que é o que melhor, é lógico que essa criança vai ter uma menor propensão a desenvolver atividade de cárie. Agora, se essa criança é uma criança, eu brinco sempre que isso é cuidado pelas avós, né? Que casa de vó parece a casa da bruxa do desenho João e Maria, sempre tem um doce. Certo? Se essa criança convive muito com outros primos em casa de vó, frequenta muitas festas de aniversário, aquelas sacolinhas surpresas que são uma tentação, e não faz um acompanhamento, o índice de cárie é alto.
tá? Agora, não quer dizer que porque come doce vai ter cárie, isso não é uma verdade. Não é uma relação, né? Não, não é uma relação porque a cárie é multifatorial. Ela precisa de pelo menos 3 fatores para se estabelecer, que é o dente sujo, no caso, os restos de alimento e a quantidade de bactéria que vai se multiplicar encontrando substrato para isso. Doutora, a escolha da pasta de dente também interfere, influencia nessa questão da cárie? O uso do creme dental com flúor previne sim a incidência de cárie. Agora é bom salientar que de 0 a 3 anos de idade, a criança não deve usar creme dental com flúor. Tem que ser o creme dental sem flúor. O único flúor que essa criança vai ter contato, além da água de abastecimento da nossa cidade, é o flúor tópico que a gente faz no consultório e o flúor da alimentação. Por quê? O creme dental com flúor, por mais que seja uma concentração mínima, a criança ainda ingere. E o flúor é um produto químico e ele em alta concentração é tóxico como todo produto químico. E doutora, de quanto em quanto tempo levar a criança, o bebê, ao dentista? Ao dentista. O retorno do bebê ao dentista, o ideal é que seja trimestral, ou seja, cada 3 meses. Por quê? Porque o rosto está crescendo, tem dente erupcionando, quando ele entra na fase dos dentes posteriores, já vem aqueles desconfortos da erupção dentária, então é importante que a gente acompanhe bem de perto essa criança uma vez a cada 3 meses. Quando começa a crescer o dente, a criança chora muito porque dói, tem alguma coisa que pode ser feita ou não? Infelizmente... Tem. Não, primeiro paciência, porque é mais uma das etapas do crescimento dos nossos filhos. Mas uma substância que funciona muito bem chama-se camomilina C, tá? É um fitoterápico, são cápsulas que você abre, dilui o pó, só não deve diluir nem em suco cítrico nem no leite, tem que ser na água mesmo, e com o próprio dedo você aplica na gengiva da criança. E os mordedores, hoje em dia tem os mordedores da base de silicone, que você coloca durante 15 minutinhos no congelador e dá para a criança. Porque tudo que é mais gelado, frio, alivia esse desconforto da erupção dentária. Tá? Medicação nenhuma. Tá certo, doutora. Agora nós temos uma pergunta da população sobre o assunto. Vamos ouvir? Vamos. Eu gostaria de saber como a mamadeira e a chupeta podem influenciar na arcada dentária do bebê. Tanto um quanto o outro interferem sim na arcada dentária, tá? É lógico que hoje em dia existe uma série de artifícios que a gente pode utilizar, como os bicos de silicone com formato ortodôntico, tá? E as chupetas de diferentes tamanhos. A orientação que eu faço é o seguinte: se for utilizar a mamadeira, que essa mamadeira seja só para mamar. Ou seja, a mamadeira seja uma substituição de não ter conseguido amamentar o seio. Então é só para o mamar, só para o leite. O que não pode é ter aquela mamadeira para o chá, mamadeira para o suco, mamadeira para a água, isso vai causar problema sim. E a chupeta, que seja aquela chupeta só para acalmar. Mas não vem com a desculpa que o filho é hiperativo e está sempre nervoso. Tá? Todos são, né? Todos são. O que pode usar é a chupeta naquele momento da cólica. A mãe, principalmente de primeira viagem, que está no primeiro bebê, ainda não conhece os sons, as diferenças dos choros, tudo mais. Você pode utilizar a chupeta. Só que tanto uma quanto a outra, tanto a chupeta quanto a mamadeira, elas devem ser retiradas no máximo quando a criança tiver com 3 anos de idade. Interfere, então, ela pode causar uma mudança na mordida Sim. da criança, não sei a palavra certa de falar, mas Sim. a mordida pode ficar alterada justamente pelo uso? Pode, não só a mordida, como a respiração. Isso interfere e uma coisa liga a outra, tá? A mamadeira interfere na maneira como a criança suga e deglute, ou seja, a maneira que ela chupa o leite e ela engole. E ela respirando, quando está amamentada ao seio, ela respira mais pelo nariz. Quando ela usa a mamadeira, ela respira mais pela boca. Então, acaba fazendo um quadro de respirador bucal. Tá? Certo. E, doutora, a senhora até tocou num ponto interessante, que é a questão da amamentação. A amamentação, ela interfere na formação dos dentes? Ou não existe isso? A criança, quando nasce, as pessoas até brincam que a criança nasce com cara de joelho, né? Porque o bebê não tem perfil. Porque durante a amamentação ele projeta a mandíbula para abocanhar o seio da mãe e com isso estimular esse crescimento. Porque a criança realmente nasce com o queixo mais retraído. Então a amamentação auxilia no crescimento, tá? Na amamentação ao seio.
Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Tomara que os pais aí tomem alguma medida e realmente procurem, então, um cirurgião dentista, especialista em odontologia para bebês, desde que o bebê ainda está bem pequenininho, que realmente tem toda essa importância. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom estar divulgando a odontologia para bebês, que o nosso trabalho é voltado principalmente para criança de 0 a 30 meses, então quer dizer, antes mesmo de nascer o primeiro dente, e essas crianças, eu tenho a grata satisfação de que tenho crianças hoje já com 10 anos no consultório e que nunca tiveram atividade de cárie. Tá? Lógico que não simplesmente pelo meu trabalho, mas pelo acompanhamento dos pais, que é um trabalho em conjunto. Eu faço a minha parte, mas os pais têm que fazer também. Obrigada mais uma vez, doutora. Bom, e agora nós temos o quadro Ética na Odontologia, sempre com informações do Código de Ética Profissional. Constitui infração ética deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. Intervir quando na qualidade de perito ou auditor nos atos de outro profissional, ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações sempre fundamentadas para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito. E por falar em ética, agora nós recebemos no estúdio um membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia aqui de Mato Grosso do Sul, Dr. César Augusto Pires da Silva. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, explica para a gente como que funciona essa comissão de ética do Conselho, né? As pessoas podem procurar para pegar informações, dúvidas ou até mesmo denunciar um profissional ou algum processo que esteja vendo que está errado? Sim, essa na verdade é a função da comissão de ética. A população tem o direito e o dever de denunciar qualquer problema que se sinta lesado ou problema que aconteça no tratamento junto à Comissão de Ética no Conselho Regional de Odontologia. Agora a questão das denúncias, elas podem ser anônimas, né? Quando ela procura o tratamento deu errado, ela pode fazer uma denúncia anônima para o Conselho? Toda denúncia pode ser anônima e quem vai acabar representando essa denúncia é o presidente do Conselho Regional de Odontologia. Tanto com relação a propagandas, a algum problema. Com relação a tratamento, não tem como ser anônima, porque o próprio paciente vai fazer essa denúncia, né? Doutor, em 2012 foram 43 registros de processos éticos, a principal sobre propaganda ilegal. Que tipo de propaganda ilegal é essa? A grande maioria das vezes é com anúncio de valores de procedimentos e também formas de pagamento, benefícios, que caracteriza o aliciamento do paciente. Muitas vezes o colega, às vezes por desconhecimento, faz a propaganda, caracterizando o aliciamento do paciente, ele é interpelado. E doutor, só para a gente poder esclarecer, quais são os procedimentos, né, quando chega essa denúncia, o que a Comissão de Ética faz, qual é o processo que vocês fazem durante essas reuniões? Feita a denúncia, se for de acordo, é aberto um processo ético, e aí é marcado audiências de instrução, né, com relação se for uma relação, por exemplo, a propaganda, e aí a comissão de ética elabora um parecer, é enviado a um relator e depois vai a julgamento em plenário. Depois, então, que é decidido o que vai ser feito com esse profissional. Isso, no julgamento em plenário é que vai decidido se ele vai ser absolvido ou, se for penalizado, qual a pena que vai ser colocada ao colega. Doutor, então o Conselho está de portas abertas, a comissão está de portas abertas para todo mundo que quiser tirar alguma dúvida. Perfeito. Então, estamos de portas abertas lá no Conselho. Tá certo, doutor. Então, muito obrigada pela participação aqui no CROMS em Foco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. E o CROMS em Foco fica por aqui. Se você quiser rever esta edição do programa, basta acessar o nosso site, que é o www.croms.org.br. Lá no site você também encontra outras informações sobre odontologia. Até o próximo programa.